Minutos. Nós estamos recebendo aqui, como sempre, com muito carinho, muito respeito, a nossa querida secretária de Educação, Elza Fernandes. Tudo bem, Elza? Bom dia, Bom dia, tá bonita. Obrigada. Vai a desfile de modas? Não. Vai. Tudo bem? Como é que tá a vida? Bom dia, Bê. Bom dia a todos os ouvintes. Graças a Deus, tudo bem. Olha, eu quero agradecer às pessoas que estavam marcadas para hoje, que entenderam que o assunto que nós vamos tratar com a secretária de Educação do município é muito importante para nós esclarecermos, inclusive com relação a algumas críticas feitas aqui mesmo no nosso programa. Vamos começar? Sim, vamos começar. Podemos começar? Podemos começar. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra. Tirando as dúvidas, falando um pouquinho sobre o nosso processo seletivo. O que eu quero deixar assim bem claro para todos os ouvintes, para todas as pessoas que estão me ouvindo agora. Certo. Até 2018, B, nós não tínhamos critérios para convocação de professores temporários. Como que acontecia? O professor levava um currículo até a escola, deixava um currículo na Secretaria de Educação. Então, assim, grande parte entravam porque eram conhecidos de alguém, né? Porque o diretor conhecia, um outro diretor indicava, tinha outras indicações também, principalmente indicações políticas. A partir de 2019, nós começamos a fazer o nosso processo seletivo para dar oportunidade a todos. Porque muitas vezes tinha um professor formado, com pós-graduação, e ele ia até a escola, muitas vezes não era nem recebido. Por quê? Porque não tinha uma indicação, ninguém conhecia ele. Com o processo seletivo, esses professores passaram a ter oportunidade. 2019, nós fizemos o primeiro processo seletivo. Foi realizado apenas com provas de títulos, feito pela Secretaria de Educação, com o nosso RH. Foi muito trabalho, porque nós tivemos quase 15 mil inscritos e nós tivemos alguns problemas. Certo. Problemas com certificados, né, que nós, muitos certificados que não eram verídicos, que nós tivemos assim, que verificar um por um. Esse ano agora, de 2021, nós resolvemos fazer uma licitação para ter uma empresa para fazer o processo seletivo. Certo. Abrimos a licitação, começamos com um certame de mais ou menos 700 mil e ele finalizou com 300 mil. Quem ganhou esse certame foi a MS Concurso, uma empresa de Campo Grande mesmo. E quando você abre uma licitação, você não sabe quem vai ganhar a licitação. Então, teve a empresa que ganhou a licitação, nós contratamos essa empresa, é o que está na legislação, né, todos os procedimentos legais. Tivemos problemas com a empresa? Tivemos. Tipo? Né? Problemas com algumas questões, que houve reclamações, só que assim, eles nos atenderam em tudo, eles cumpriram os prazos, houve anulação de questões para não prejudicar o candidato, né? E outra coisa assim, todo esse processo, ele foi conversado desde o início com o prefeito, com a ACP, com o CONDAI, que é o conselho que representa todos os diretores e adjuntos da rede, e todas as solicitações que eles fizeram, nós atendemos. Professora, quantas mil pessoas inscritas fizeram a prova? Nós tivemos 13.752 inscritos, nós tivemos 2.451 ausentes, então a prova foi realizada por 12 mil e alguma coisa. Então, assim, o que eu quero falar? Nós tivemos 10.283 aprovados e somente 1.018 reprovados. Essas pessoas que foram reprovadas é porque elas não atingiram a média? Isso. O que eu quero explicar? Nós fizemos uma prova com 40 questões. O mínimo para o candidato acertar e ser aprovado para ir para a prova de títulos eram 7 questões.
né? 7 questões específicas e uma de língua portuguesa. Que não podia ser zerada. Que não podia zerar, isso. Então, assim, se nós pararmos para analisar, nós tivemos 91% de aprovação e 9% de reprovação. Professora, as pessoas reclamam muito de que a prova foi muito difícil. Olha, B, eu penso o seguinte, experiência própria, tá? Eu já fiz 2 concursos. Quando eu estava na direção, em 2002, 2003, nós passamos por 3 avaliações para permanecer na direção. Então, qual que é a visão? Nós precisamos nos preparar, né? E o professor, ele estuda diariamente. Por quê? Ele está em sala de aula ou ele terminou uma faculdade, ele sempre deve estar lendo, deve estar se atualizando. A Secretaria de Educação oferece formação continuada durante o ano inteiro. Né? Foi divulgado vídeos, com os conteúdos nas redes sociais. Então, assim, o professor que ele se preparou, né, que ele conseguiu ser aprovado. E isso eu estou falando, não é para fazer uma crítica para quem não passou, né, porque a gente não sabe a situação que ele foi fazer a prova, o que aconteceu, mas eu estou falando que eu ouvi isso de pessoas que não foram aprovadas. Professora, realmente, eu não me preparei, né, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu tinha conseguido, pelo menos o mínimo para ir para as provas de títulos. Por quê? Claro, os primeiros colocados já estão sendo chamados, mas esse processo seletivo, ele tem a duração de 2 anos. Então, conforme a prefeitura, a CEMED, vai precisando substituições, ele tem a oportunidade de ser chamado. A CEMED criou um estoque de pessoas para substituírem os que não passaram e, se necessário, trazer os que fizeram a prova, é isso? É assim, B, esse processo seletivo, nós temos um banco de reservas para as convocações temporárias. Antes do processo seletivo, como eu expliquei, nós tínhamos o cadastro do professor temporário. Certo. Ele entrava no site, fazia o cadastro e estava apto para ser convocado. E, como eu expliquei, não tinha os critérios. O processo seletivo, nós temos 10.283 aprovados no banco de reserva. Estoque. Isso. Qual o critério? O critério que iniciou-se a chamada pelos primeiros colocados. Certo. E aí, na rede, nós temos as vagas asseguradas, que são aquelas vagas do professor que está na direção, que está numa coordenação, que está numa readaptação provisória. Então, essas vagas são preenchidas por esses professores temporários. Professora, essa seleção foi feita apenas para professores? Sim, para professores. Ou isso vai valer também para a CEMED? Porque tem muita gente na CEMED que não atingiu a nota exigida e que, claro, pelo critério, se for aplicado, vai acabar sendo dispensada, é isso? Sim. O professor que ele não foi aprovado no processo seletivo, ele não terá a sua convocação garantida. Mesmo que ele esteja na CEMED. Mesmo no órgão central. Por quê? O processo seletivo, ele foi feito para o professor da área do magistério, para eles ter uma convocação. Independente se ele está na Secretaria de Educação, se ele está atuando como apoio pedagógico na escola, ou se ele está em sala de aula. Ele precisa ser aprovado no processo seletivo. Então, aqueles profissionais que não atingiram a pontuação, que apareceu lá reprovado, ele não terá a sua convocação. Isso já foi muito bem explicado para eles, né, a ACP, para todos que têm esse interesse em saber disso. Professora, não pode acontecer de essas pessoas experientes que estavam nas escolas e que vão perder o trabalho, são 1.000 e poucas pessoas, não pode acontecer que essa falta de experiência interfira no aprendizado? Não, B, eu vou te falar por quê. Nós tivemos casos de profissionais que foram aprovados, que ele concluiu a faculdade dele há 1 ano, mas por quê? Ele fez uma pós, né? Ele apresentou títulos, ele foi muito bem na prova. Entendeu? Então, assim, não vai prejudicar a aprendizagem do aluno, até porque quem passou bem colocado, ele tem experiência, porque contou também a experiência,
foi pontuado, contou a pós-graduação, contou o mestrado, contou um doutorado. Não foi, a avaliação, o processo seletivo, não foi somente a prova escrita. Certo. A prova escrita foi o primeiro requisito para que ele fosse classificado e contasse as outras pontuações. Ele tinha que ter, a nota de corte era 30, então ele tinha que ter... acima disso. Acima disso, entendeu? Ter que acertado pelo menos 8 questões das 40, para ele ser classificado para ir para as provas de títulos. Professora, não pode acontecer, por exemplo, nós saímos de uma pandemia, saímos de uma situação difícil, né? Estamos num ano político. Sim. Isso não pode impactar na política. Essas pessoas, são 1.000 pessoas que estão trabalhando e que vão perder o emprego. Na verdade, eles não irão perder o emprego. Por quê? O professor temporário, ele tem consciência que a convocação dele é temporária. Vamos supor um exemplo. Nós vamos chamar professores que eles vão ocupar vagas puras. Vagas puras são vagas que deverão ser preenchidas por concursados. Não tem o dono da vaga, vamos usar assim para que as pessoas entendam melhor. Nós vamos chamar concursados. Nós ainda temos um concurso para ser chamado. Então, se eu chamo esse concursado, ele vai ocupar a vaga desse professor temporário. Tá? Então, esses 1.018 professores que não passaram, que não foram classificados, de repente, eles fizeram o processo seletivo pela primeira vez, eles não estavam trabalhando, entendeu? Então, não tem como falar, está perdendo o emprego. Não, ele perdeu a oportunidade de ficar no banco e ser chamado em determinado tempo. Porque, como eu disse, esse processo seletivo é para um banco de reserva. Então, eu sou convocada, eu assumi uma vaga pura, chamou um concursado, o direito é do concursado, porque a minha convocação é temporária. Eu sei que a qualquer momento eu posso perder essa convocação, mas eu posso perder, eu estando classificada, eu vou voltar para a minha classificação e ter a oportunidade de ser chamada novamente. Eu sempre classifiquei o professor convocado como o boia fria da educação. Ele não tem direito a nada. Chega o final de ano, ele não tem direito a um 13º, não tem direito... Aliás, o funcionário nomeado no município, no estado, esse é um boia fria. Vocês precisam de olhar com o maior carinho para essa turma. Na verdade, eu não vejo assim. Por quê? Ele não passou no concurso e ele está tendo a oportunidade de exercer a profissão dele. E o 13º e as férias, ele recebe diluído no salário dele mensal. E por que não deixar para pagar no final do ano, quando todo mundo recebe? Porque a convocação dele é de 6 meses. Ele tem a convocação dele agora, que finaliza em julho, né? E depois ele tem o recesso e volta a ser reconvocado. E assim, o que eu queria deixar claro... O professor convocado no município, ele tem os mesmos direitos do professor concursado. Por que eu estou falando isso? Ele recebe o salário dele integral, ele não recebe menos que o professor concursado. Se um concursado assumir o concurso hoje, ele vai ter um piso salarial que ele inicia. O professor temporário, ele também recebe esse piso. Se ele tem uma pós-graduação, ele recebe o percentual a mais da pós-graduação dele ou do mestrado. Então, ele é tratado com igualdade. A única coisa que a gente não pode garantir é que ele não vai perder a vaga. Por quê? Porque quando eu sou convocada, eu sei que essa convocação é temporária. Entendeu? Aí alguém pode falar assim, mas por que a prefeitura não tem todos os professores concursados? Porque nós sempre vamos ter a figura do professor temporário. Por quê? Eu tenho números de vagas puras hoje. Eu chamo concursado. Eu preencho essas vagas. Só que eu tenho situações de uma licença médica, de uma readaptação provisória, de uma aposentadoria que surgiu daqui 3, 4 dias, que eu tenho que pôr alguém no lugar para que o aluno não fique sem o professor. Do profissional que ele é efetivo e ele está atuando na direção ou numa coordenação. Há quanto tempo o município não faz
um concurso? B, nós assumimos a gestão em 2017 e nós tínhamos um concurso vigente que foi realizado na gestão anterior. A nossa gestão foi a gestão que mais chamou concursados nessa gestão. Mas o concurso, né, não foi feito por vocês. Sim, não foi feito por nós. Só que nós valorizamos quem tinha passado no concurso. Nós não poderíamos simplesmente jogar aquele concurso fora, que foi realizado, teve um custo. A pessoa se preparou para aquilo, foi aprovado, entendeu? E aí nós vamos realizar um novo concurso, por quê? Nós consideramos esse. Nós chamamos um quantitativo de concursados, deixa eu passar aqui para você, de total de 2016 a 2021, foram chamados 2.713, empossados 2.273, no ano de 2016, 541 chamados, empossados 443. Tá? Então, de 2017 a 2021, na gestão do prefeito Marquinhos, nós chamamos praticamente quase 3.000 concursados. E lembrando que, com a pandemia, o concurso teve uma finalização da durabilidade dele. Com a pandemia, nós prorrogamos e mesmo com as aulas suspensas, nós continuamos chamando os concursados e dando posse de forma online. Professor, quer dizer então que não tem jeito. Quem não passou da média vai ser demitido. Não é vai ser demitido, B. Ele não terá a oportunidade de ser convocado na rede municipal. Não será mais. Não será, porque as convocações... Até o próximo concurso. Até o próximo processo seletivo, porque esse tem a duração seletivo de 2 anos. Tá, exatamente. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Né? Eu que agradeço. Sucesso neste ano. Obrigada. Muito obrigada. Um bom dia. Muito bom.